Então, pessoal, boa noite. Boa noite, já estamos em todos os canais. Hoje, com a nossa live especial, vamos tratar sobre o compliance, né, com a nova lei de licitações. E a gente sabe que o compliance, a gente já pode afirmar aí que se trata, no geral, um programa de integridade, né, que vem lá da iniciativa privada e que agora, né, passa também a ser uma exigência a partir da nova lei de licitações, né? Essa lei de licitações que trouxe a implementação de programas de integridade como requisitos, né, para contratação no setor público, né? E hoje, nessa live, nós temos aí a participação de Dr. Sávio Prado, Dr. Benito Soares, né, especialistas com seus respectivos escritórios na área de compliance. É um prazer estar com eles dois aqui, né, e dando boa noite especial a eles dois, nossos palestrantes, e agradecendo também a todas as pessoas que estão aqui conosco. Doutor Sávio, prazer enorme sua presença aqui hoje no nosso webinário. E já deixo a primeira pergunta para o senhor e vou fazer essa mesma pergunta para o doutor Benito na saudação dele. O compliance é um caminho sem volta? Boa noite, Cícero. Boa noite, Benito, doutora Rafaela. São os que eu consigo visualizar aqui na tela. Primeiro, agradecer o convite feito por você, por Jorge, pela FAMES, né? É uma honra, uma alegria muito grande para a gente tentar contribuir um pouco com esse tema, que é um tema, antes de ser palpitante, é um tema irreversível, como você disse, né? O compliance, que tem esse nome aí esquisito, né? É um termo em inglês, né? Que vem lá do to comply, né? Que é agir conforme, agir de acordo, aí a gente tem que dar uma abrasileirada, né? É um caminho realmente sem volta, e na cultura do Brasil, quando ele não é estimulado, ele é obrigado. Então, se começou lá atrás como um estímulo, como uma sedução, um aconselhamento, e hoje a gente já vê que existe uma série de normas legais, leis, que trazem de maneira afirmativa, cogente e obrigatória a adoção das políticas de integridade, né, como se chamam, para a maioria das empresas no país. E eu peço até licença para aqui fazer uma remissão ao nosso escritório, aos meus sócios, que alguns nos ouvem agora, para dizer que nós ficamos muito a cavalheiro para falar do assunto, porque fizemos o registro do programa de compliance do nosso escritório de advocacia. Logo no início da sua fundação, discutimos entre os sócios, minutamos, registramos em cartório e, além de tudo, o praticamos no dia a dia, né? No relacionamento com os clientes, com os sócios, com os associados, com os nossos funcionários, né? E o compliance é isso, né? Ele precisa ganhar vida, precisa se implementar nos organismos, nas estruturas e efetivamente alcançar o seu valor maior, que é exatamente trazer mais transparência, trazer bastante lisura para as operações e prevenir maiores problemas em relação à corrupção, suborno e práticas ilícitas. Esse é o principal foco, digamos assim. Ok, obrigado, doutor Saldo. Também saudando aqui, dando uma boa noite ao nosso palestrante, doutor Benito Soares, e deixando também aqui a mesma pergunta. Doutor Benito, o compliance é um caminho sem volta? Inicialmente, gostaria de mais uma vez saudar a todos. Cícero, além de estar mediando, é um amigo, uma pessoa que está sempre presente aí e antenado nos temas. Agradecer a FAMES, ainda essa semana pude encontrar com o Cristiano, né, na nossa ida a Brasília. A gente veio discutindo, falando sobre a importância do compliance na administração pública, né, o quanto a palestra estava sendo comentada, o Cristiano estava dizendo, quanto esse evento estava sendo comentado nos meios onde ele estava frequentando, da importância. A Jorge, né, por estar sempre na frente das temáticas e oportunizando a FAMES de levar isso à frente também, juntamente com a FAMES. Doutor Sávio, né, por ser um prazer dividir uma atividade como essa. Na verdade, para mim, é beber da fonte do Doutor Sávio e do escritório dele.
né? E não poderia deixar de falar também de minha sócia, minha esposa, Rafaela, que está sempre presente, não só nessa, mas todas as demandas da vida. Então, Cícero, né, eu já venho abordando essa temática há pelo menos 3 anos, né? Tive a oportunidade de fazer o meu primeiro mestrado sobre esse tema na Universidade Federal aqui de Sergipe, né? Onde, por caminhos do destino, o tema foi exatamente a governança e o compliance na administração pública, né? A governança e o compliance como faces da mesma moeda na administração pública. E hoje a gente está aqui discutindo a Lei 14.133, né, a nova Lei de Licitações, e que só vem a corroborar isso, né? Quando a gente fala, como o doutor Sávio falou, em compliance, apesar da palavra ser um termo em inglês, né? E se a gente for observar, por exemplo, na nova Lei de Licitações, o que se fala muito é programa de integridade. E é a mesma coisa, é o mesmo sentido, é o mesmo objeto, é estar em conformidade, né? Eu sempre tenho dito muito que alguns gestores se assustam até às vezes quando você fala só anticorrupção, criou-se aquela ideia de anticorrupção é compliance, anticorrupção é muito mais abrangente. Anticorrupção, a corrupção é só o combate à corrupção é só um pilar do compliance, né? Na verdade, tem diversos outros pontos que são extremamente interessantes de ser debatidos, discutidos e aprimorados, né? Então, a temática é bastante importante. E não poderia ser um dia mais especial, Cícero, além da vacina que o doutor Sávio tomou. Hoje, o estado de Sergipe, né, aprovou Verdade. a lei de compliance, né, em outras palavras, de uma forma ainda muito superficial, porque foi aprovado hoje, ainda não foi nem sancionada, enfim. Então, só para observar o quanto a temática é importante. Então, são dois fatores que é extremamente importante pontuar antes de qualquer colocação. Aracaju foi a primeira capital do país a regulamentar 12 mil, a lei anticorrupção é a 12846, que é de 2013, então Aracaju já regulamentou através da Câmara de Vereadores, e hoje o Estado de Sergipe, através da Assembleia, aprova um projeto, né, que é de extrema importância para o Estado, que só vem a casar. Então, hoje a gente tem no âmbito federal a lei de licitações, a gente tem no âmbito estadual e no âmbito municipal de Aracaju. Então, eu acho que somente por isso, Cícero, já se responde que compliance é um caminho sem volta. Liberando aqui, pronto. Perfeito. Doutor Sábio, o senhor poderia contextualizar o compliance, né, a governança, no cenário das contratações públicas? Vamos lá, vamos tentar. Essa ideia de política de integridade, né, não é tão nova, né? A gente, claro, tem aí o nascedouro, Estados Unidos, Inglaterra, lá pela década de 70, a partir de políticas de anticorrupção, né? E esse foi o começo da história. A partir daí, você começa a transportar esse conceito para os serviços, contratos públicos, né? No Brasil, Benito bem citou aí, isso já começou a ser positivado lá nos idos de 2013, com a lei anticorrupção, né? 2013 e 14, a lei anticorrupção já falava expressamente nas políticas de integridade. Só para fazer um transporte histórico recente, na Lava Jato, a gente tem uma aplicação específica dessa legislação, e uma das empresas envolvidas, que foi a JBS Friboi, é uma das empresas que está utilizando uma política de integridade e compliance para exatamente se readequar e buscar a minoração da sua pena, e tem tido sucesso, né? Em 2019, salvo engano, o tempo está passando rápido, a gente na pandemia fica meio... Acho que foi em 2019. Eu tive em São Paulo com o diretor jurídico da JBS, ele fez uma palestra numa aliança de advocacia que nós participamos, e ele trouxe, de forma muito transparente, a implantação do programa na empresa, e como isso estava repercutindo não só no mercado, que é uma empresa de capital aberto, né, mas também no processo, em relação à minoração das penas, enfim. Então, esse contexto, a partir de 2013, foi se ampliando, como eu disse, né, como já vinha sendo lá fora, se transportando também para o ambiente público das contratações, né? Iniciou basicamente direcionado às empresas, e aí ele começou a migrar para esse ambiente público.
Então, alguns estados, antes mesmo dessa lei 14.133 de licitações, que foi promulgada em 1º de abril, mas é de verdade, né? Alguns estados já estavam editando legislação, 7 ou 8 estados já tinham se antecipado à própria União. Então, era um movimento sem volta, como você disse bem no começo, né? Então, algo que começou de forma, num ambiente corporativo e com caráter exclusivamente punitivo, né? Passa a se adequar nos critérios de governança das empresas, né? Os empresários começaram a perceber que valia a pena investir nisso daí, porque você tinha, inclusive, vantagens competitivas, né? Quando você estava redondo no projeto, quando você estava aplicando de forma inteligente e eficiente, e, obviamente, que isso foi uma consequência natural, essa implantação, né? Então, mais ou menos 7 ou 8 estados já tinham, e agora, no começo desse ano, a União promulgou a nova lei de licitações e traz ali pelo menos 4 ou 5 citações expressas do termo integridade, né? Como bem disse Benito, ela não se refere a compliance, ela evita o anglicismo, que é correto, né? Usa o português, que é a língua nacional, e ela faz menções expressas em pelo menos 4 momentos na lei, e é interessante, isso aí mais na frente a gente pode desenvolver, para não cansá-los, ela traz como uma condição de obrigatoriedade, em um dado momento, depois ela traz como uma condição de critério de desempate entre licitantes, e num terceiro momento ela traz como penalidade, e aí muito provavelmente inspirada já da lei de corrupção. Então esse é o cenário positivado na legislação atual, que é a nova lei de licitações. Benito, você gostaria de complementar? É sempre difícil complementar, doutor Sávio, né? Porque ele esgota a pergunta. Mas vamos lá. A chance. Mas, enfim, bastante interessante os apontamentos e até fazer uma alusão, porque na verdade é o seguinte, veja, se a gente faz um comparativo, né, entre compliance e nova lei de licitações, né, programa de integridade e nova lei de licitações, a gente tem que observar 2 pontos, né, na minha concepção especialmente. É o que a gente chama da evolução legislativa sobre a temática, né? Se a gente parte da primeira premissa, que é da nova lei de licitações, na minha concepção, todo regulamento sobre licitação que a gente tem no nosso país ainda é muito recente, né, se a gente for olhar um contexto. O primeiro regramento que nós tivemos no nosso ordenamento jurídico foi um decreto-lei de 1986, que foi baseado em uma obra didática, né, um trabalho acadêmico que serviu de norte para aquelas primeiras contratações públicas, em 1986. Isso a gente fala pouco tempo antes da Constituição de 88. E aí, pouco tempo depois, na verdade, houve uma evolução de fato, com a lei que ainda, né, é aplicada, a 866, e o que eu entendo é que, na verdade, a gente trabalha um processo de evolução. A 14.133, ela vem para corrigir, né, algumas distorções que o Poder Legislativo entendeu que existia, ouvindo diversos órgãos, como o Tribunal de Contas da União, né, ouvindo diversos setores da sociedade, para poder tentar chegar a um consenso. E traz no bojo dela o programa de integridade, né, o compliance, que também vem de uma evolução legislativa. Desde 2013, e aí 2016 a gente passa a ter uma abrangência maior na lei das estatais, que começa a regulamentar isso de uma forma um pouco mais robusta, com realmente um programa propriamente dito. E, assim, em um resumo, para poder fechar esse ponto e não me alongar, para mim, eu sempre procuro trabalhar a questão do compliance como propriamente uma conformidade legal. Hoje, as prefeituras, né, os entes públicos, eles têm que estar de acordo com a nova legislação. Então, fazendo um exemplo, o setor de licitações, ele tem que estar em conformidade legal, ele tem que se adequar, ele tem que fiscalizar, ele tem que se preparar para poder aplicar, né? Então, isso, em linhas gerais, e um pequeno resumo, logicamente, é estar em compliance, né? Isso é estar efetuando a atividade. E doutor Sávio, eu tive uma felicidade muito grande, né, quando ingressei no mestrado com meu orientador, que ele teve um insight muito bacana, porque a Lei 12.846, ela vinha a exigir das empresas o programa de compliance, né? Você tem uma atuação muito voltada para o setor empresarial
e já eu tenho uma afinidade muito grande com o setor público, né? E sempre incomodado com isso, a gente discutindo, batendo um papo como esse, chegou à conclusão do seguinte: peraí, como é que eu posso exigir das empresas que eu contrato uma coisa que eu mesmo nem me preocupo em fazer, né? Então, a minha indagação na minha dissertação foi essa. Peraí, primeiro eu tenho que fazer o dever de casa para poder exigir dos meus parceiros privados uma conformidade legal, né? E aí trabalhei muito isso, a gente veio trabalhando a questão de boa governança, né? Que na lei de licitações você tem diversas passagens sobre governança. Então, para fechar esse bloco, é mais ou menos esse contexto aí, Cícero. Só para complementar. Pronto, só, liberando aqui o microfone. Lembrando aos nossos participantes que podem fazer suas perguntas por escrito, certo? Aqui na nossa sala, eu estou acompanhando aqui as mensagens. E também pelo YouTube, Instagram, podem mandar suas perguntas, que também nós estamos acompanhando, interagindo com vocês. E vamos recebê-las e passar para os nossos palestrantes. Não é uma pergunta, mas é uma mensagem aí que o Ronaldo Júnior deixou lá no YouTube. É verdade, o sistema de gestão compliance fortalece a integridade. Então, podem mandar suas mensagens, suas perguntas para todos os canais por onde vocês estão assistindo. Doutor Sábio, mais uma pergunta. O programa de integridade, né, o compliance, ele deve ser considerado uma obrigatoriedade legal ou um benefício institucional? Vamos lá. Seu questionamento é sobre obrigatoriedade ou faculdade, é isso? Bom, a lei fala o quê? No primeiro momento que se cita, né, ali artigo 25, parágrafo 4, a nova lei, ela fala de forma impositiva, como obrigatoriedade, né? E aí algumas críticas surgem, porque mesmo ela asseverando a obrigatoriedade, ela diz que será obrigado o licitante, não o licitante. O contratante, e depois eu explico, ou o doutor Benito explica para a gente dividir o texto, porque a gente faz a distinção de licitante e contratante, licitante vencedor e contratante, né? A lei fala especificamente que o vitorioso na licitação pública e o contratado, por conta da sua vitória, ou por outra razão qualquer, deverá obrigatoriamente, sim, ter um programa de integridade, tá? Qual é a ressalva? Eu não sei se não falaria ressalva. Qual é a condição? As licitações de grande vulto, né? E, apesar de ser um termo subjetivo, grande vulto, a própria lei traz a solução. Mais adiante, ela fala que as licitações de grande vulto são aquelas acima de 200 milhões de reais. E isso no âmbito da União Federal, né? Então, a gente tem uma lei que tem aplicações diretas para todos os entes federativos, União, Estados, Município e Distrito Federal, nessas premissas mais gerais. Mas os estados, evidentemente, podem, os outros entes podem adaptar, digamos assim, como já o fizeram, a maioria deles, conceituações mais específicas da lei. E essa conceituação de grande vulto é uma dessas específicas, né? E alguns estados fazem, porque eles sabem que essa realidade de grande vulto, acima dessa grandeza de 200 milhões de reais, não é uma realidade da maioria dos estados e dos municípios, né? Eu tenho, ultimamente, por conta da minha atuação mais voltada às empresas, cada vez mais dedicado minha atenção aos números, né? É interessante, o profissional do direito, a gente tem um raciocínio, tende a ter um raciocínio menos cartesiano, é da nossa formação, né? Mas eu acho que quanto mais voltado aos números, mais pragmático, você fica, é mais fácil até de visualizar e implementar uma ideia, ainda que seja subjetiva. Então, eu olhei rapidamente aí, 1,65, menos de 2% dos municípios têm uma receita total acima de R$1 bilhão. Ou seja, muito pouco. Se você fala de grande vulto acima de 200 milhões, você diminui muito o espectro de eficácia e de aplicação da lei para os municípios, né? Que é exatamente o foco da FAMES. Então, o que é que alguns estados e municípios já fizeram? Baixaram esse patamar de valores, né, para algo mais próximo da sua realidade, né? No estado de Sergipe, que é também no dia 17 de março, né, que foi promulgada, ainda não publicada,
no mesmo dia da minha vacina. A gente está com um patamar ali de R$1 milhão, pelo que eu olhei, tá? Posso até confirmar depois, mas olhei rapidamente hoje aqui, identifiquei esse patamar de R$1 milhão para o estado de Sergipe. A de Aracaju, que é de 2019, eu não consegui encontrar, infelizmente, teve um problema técnico aqui, eu não consegui encontrar a legislação, o valor específico. Mas observe que no estado de Sergipe, a gente já fala em grande vulto, nessa lei, quando for publicada a gente confirma, na faixa de R$1 milhão. A título ilustrativo, no Amazonas, 3.300.000 para obras e 1.430.000 para compras. No DF, 5 milhões e em Pernambuco, 10 milhões. Veja que os estados, os outros entes, trouxeram para a sua realidade esse espectro da aplicabilidade da legislação. Observe que o espectro é de obrigatoriedade, tá? Não é uma sugestão, não é um aconselhamento, não é uma vantagem competitiva. O licitante arrematou, adjudicou o objeto, foi chamado a assinar o contrato, tem 180 dias para fazer a aplicação do projeto. Não é o ideal. O ideal é que já tivesse, evidentemente, né? Mas a legislação é nova, a cultura é uma cultura que ainda está sendo implementada, então esse foi o prazo que a legislação deu. Então essa é a ideia de obrigatoriedade nesse momento inicial, que consta da lei, é exatamente essa. E essa distinção, talvez, o doutor Benito possa fazer melhor, para que ele não diga que eu estou aí novamente esgotando um tema que é tão interessante, que eu sou aluno, né? Vamos ouvir, talvez ele possa fazer uma distinção mais aprofundada sobre essa ideia do licitante vencedor. É justamente a pergunta que eu coloquei, né? Obrigatoriedade legal ou benefício institucional, doutor Benito? Cícero, eu costumo sempre diferenciar isso de uma forma para deixar muito claro para quem está do lado da administração pública, porque veja só, quando a gente fala em qualquer tema, todo e qualquer cidadão, todo e qualquer envolvido olha aquilo que pode te beneficiar, né? Esse é o primeiro passo. Então, eu sempre observando o público-alvo que eu conversava, que eu dialogava, essa temática. Então, quando você pensa a ideia de programa de integridade e compliance, você pensa a ideia de segurança jurídica. Eu trago sempre essa associação para a gente trabalhar de uma forma segura, né? A nova lei de licitações, você vai observar em diversas passagens, ela traz a ideia de governança como uma ideia de planejamento. É para os gestores planejarem antes de executarem. Os envolvidos, não só gestores, como servidores. E aí é que está a importância da questão, né? De trazer isso como uma forma de segurança para quem está envolvido, né? Quem está envolvido na atividade, para que possa realmente caminhar durante o período da gestão, enfim, durante as suas atividades de forma segura e atingir o fim necessário, que é a eficiência administrativa, em outras palavras, né? Então, se você vai licitar, você está com um objetivo específico para aquela atividade, se é uma obra, enfim. Então, você tem que planejar para executar e chegar ao critério que você deseja, né? Ao objetivo que você deseja, perdão. Então, mais importante do que tudo isso é você entender essa contextualização, né? Não só local, como geral, né? Como federal. Então, Sergipe tem as suas características intrínsecas, suas características próprias, com relação à arrecadação dos municípios, com relação às atividades que desempenha. Então, o que é importante a gente observar na minha concepção? O importante é observar o contexto em que a gente está vivendo nos últimos tempos em relação às inovações legislativas. Nos últimos anos, a gente está tendo um arcabouço, né, uma enxurrada de legislação com novas temáticas. E aí eu trago só 3 legislações bem recentes que deixa quem não tem conhecimento de cabelo em pé. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei extremamente nova e que se aplica também aos municípios e que traz a ideia de compliance, ideia de transparência, ideia de conformidade legal. A gente tem uma legislação que eu conversei muito com o Cícero. Eu lembro que um dia eu estava depois eu até fiquei, poxa, era uma sexta-feira, 11 horas da noite, eu estudando, mandando mensagem para Cícero. Né, e eu respondendo, né? E Cícero respondendo no mesmo momento. Eu disse, enfim, sobre o governo digital. Eu falei antes de você entrar na sala, Benito, desculpe você cortar, mas eu tava algumas poucas pessoas e eu conversei com o doutor Sábio sobre essa lei, coincidentemente. Até mostrei, né? Uma lei bastante interessante mesmo.
extremamente interessante, e ela já começa, deixa eu só pegar aqui, Caio, ela já começa no artigo 2º, falando exatamente disso, como busca da eficiência. E se a gente for olhar uma questão de datas, a lei do governo digital é de 29 de março de 2021, e a nova lei de licitações, como o doutor sabe, diz 1º de abril. Então, olhe a proximidade que ambas estão, né? E a do governo digital, num cenário bem simples de se dizer, é como forma de garantir a eficiência para se atingir o objetivo, né, alcançado com menos burocracia. Com menos burocracia, que é o que todo mundo reclama hoje, que para você conseguir qualquer coisa é o meio burocrático, tanto para quem tanto para o cidadão, quanto para os envolvidos na administração. Me permita uma interrupção rápida, só para contribuir com esse ponto. Tem uma legislação específica que reforça seu argumento, que é a Lei de Liberdade Econômica, né? Também é uma dessas leis que traz uma inovação impactante, e essa lei do governo digital pode ter certeza que é um reflexo um pouco do que está lá, porque o espírito dessa lei de liberdade também é de desburocratizar, digitalizar procedimentos, né? Destravar certas situações que envolvem instalações físicas, ponto comercial. Então, realmente, de 2019 para cá, a gente tem visto uma evolução muito grande legislativa, todas com grande impacto. E isso não é à toa, né? Quem já teve a oportunidade de se debruçar sobre a nova lei de licitações, ouve constantemente falar, né, no contexto dela, e também com as atividades que a gente vai vendo, acompanhando. Sexta-feira tem uns 15 dias, a oportunidade de assistir uma palestra do ministro do TCU, Nardes, sobre licitação que foi voltada para o Tribunal de Contas aqui do Estado de Sergipe, né, para o público interno do Tribunal de Contas. E, assim, ele falando exatamente muito disso, né, desses aspectos de governança que já vêm sendo tratados. E aí, quando você para estudar um pouquinho o assunto e entender, você pega, por exemplo, 2 acórdãos do Tribunal de Contas da União, já em 2015, falando de governança, né, falando de planejamento. Né? Então, quando você fala, por exemplo, em governança, você pode falar em governança de aquisição para licitações. Né? O TCU criou essa divisão. Então, se a gente está falando aqui de licitação e fala da governança na licitação, a gente já tem 2 passagens de 2015 em acordo do TCU, inclusive com orientações para os tribunais de contas do estado, dos estados, né, e dos municípios onde houver, com orientações de planejamento quando a temática é aquisição. Então, você vê que é algo que já vem numa evolução muito grande. E aí, naturalmente, essas temáticas, essas discussões passam a ser normatizadas, passam a ser legisladas. E aí, agora, a gente entra começa a entrar na fase de executoriedade, de executar aquilo que as normas estão trazendo. Né? Então, é muito mais esse contexto de dizer assim, o compliance vem para trazer segurança para todos os envolvidos do que propriamente para punir. Essa é a minha visão. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui de um participante nosso, mas também quero aqui anunciar a presença do nosso presidente, o presidente da federação, Cristiano Cavalcante, também já está aqui na sala. Se ele quiser também dar uma palavra, fique à vontade. Enquanto eu leio aqui a pergunta do internauta, ele pode entrar também e, se quiser, pode dar uma palavra. Mas fique à vontade, Cristiano. Estamos aqui aprendendo muito sobre esse tema, que é bastante novo ainda. Cristiano, uma palavra sua sempre é importante nesse momento. Estamos lhe ouvindo aí. E obrigado por participar. Bom, boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer aqui ao doutor Benito, ao doutor Sávio, por estarem participando de mais esse webinário, né, promovido pela FAM. Estou vendo aqui um público extremamente satisfatório participando. É um tema muito atual, né, e um tema que vai, com certeza, dominar a administração pública nos próximos anos. Então, eu quero só dar as boas-vindas a todos. Também estou vendo Rodrigo, cadê? Estou vendo aqui Jorge também está participando, Cícero, né, que está também aí. Enfim, a todos os participantes, e desejar um bom evento, um bom webinário, que todos possam colher o melhor possível. Estou vendo aqui 2 grandes palestrantes que têm uma grande bagagem, um grande conhecimento para esse tema. No mais, muito obrigado e um abraço a todos. Ok, presidente. Obrigado.
Então, a pergunta para Benito, certo? Passar aqui essa pergunta para ele. Boa noite. Sou Bruno de Campo do Brito. Só complementando as exposições dos mestres Sábio e Benito. Pergunta do Bruno, certo? O compliance para aqueles municípios que possuem um controle interno eficaz tem sua implementação facilitada? Queria mais uma vez só dar boa noite ao presidente Cristiano, né? No início aqui do evento a gente até falou, né, sobre a conversa que nós tivemos a caminho de Brasília muito rapidamente, e ele falando da importância do tema, né, enquanto como estava sendo bem aceito. E não podia ser diferente, né, porque é uma temática extremamente atual, relevante, e mais uma vez a gente parabeniza a FAMES pela ideia. Mas voltando propriamente à pergunta dita, era até um ponto que eu tinha, por coincidência, já deixado aqui como algo que eu não falei no último bloco, que mais que também é de extrema relevância falar, porque é o seguinte, para a gente observar essa importância, né, desse controle, do compliance na administração pública como uma ferramenta de segurança, o artigo 169, ele só vem a referendar isso quando ele cria, né, Bruno e demais, mas especificamente ao Bruno, que foi quem perguntou, 3 linhas de defesa. Ele traz a ideia de 3 linhas de defesa dentro da administração pública para fazer com que realmente essa atividade de licitar e contratar seja segura para todos os envolvidos. Então, a primeira linha de defesa que ele traz é do próprio setor de licitação, né? Então, por isso que a gente sempre bate nessa ideia da importância do setor de licitações se capacitar dentro de cada órgão. Ele vai para a lei traz a segunda linha de defesa como o jurídico do órgão, né, do município, enfim, mais o controle interno, né? Então, aquele município que tem um controle interno totalmente estruturado, bem organizado, capacitado, naturalmente ele já está um passo à frente, né? Ele já vem com uma bagagem. Porém, naturalmente, como qualquer cenário que há uma mudança, como a nova lei de licitações, ela traz, né, algumas mudanças significativas, haverá uma necessidade de se adequar a essas alterações. E a terceira linha de defesa que que a lei traz é exatamente o controle interno mais o Tribunal de Contas. Então, veja, sobre a mesma atuação, então aí a gente vai fazer citar como exemplo para facilitar a compreensão, eu tenho uma licitação de uma determinada obra e a legislação, a nova lei de licitações, em seu artigo 169, me obriga, na verdade, a ter um trabalho de 3 linhas de defesa. A primeira dentro do próprio setor de licitação, a segunda, jurídico mais controle interno, e a terceira, controle interno mais tribunais de contas respectivos, né, competentes. Então, a resposta é sim. E eu vou mais além. Aqueles controles internos que ainda não estão capacitados, que ainda realmente não têm uma estrutura propriamente definida, um sistema de controle interno de fato, vai precisar sim ter esse cuidado também, né? A ligação entre controle interno e licitação e contratos é extremamente importante, né? Sempre foi o elo, né? Sempre existiu esse elo. E aí, se não tiver realmente um cuidado, com certeza toda essa cadeia vai ser prejudicada. E note-se que o controle interno está em 2 linhas de defesa, na segunda e na terceira, quando ele atua em conjunto com o Tribunal de Contas. Perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui, eu vou passar ela direto para o doutor Sábio, que eu acredito até que ele já tenha comentado, mas para deixar mais claro ainda. É a pergunta da Isabela Alves de Oliveira, doutor Sábio. A existência de mecanismo de compliance seria uma condição para participação na licitação a ser conferida na etapa de habilitação ou uma obrigação contratual posterior à licitante vencedora do certame? Excelente pergunta. Obrigado, Isabela, né? Isso. Bom, a obrigatoriedade, né? Vem aí no artigo 25, como eu estava explicando mais cedo, só para rememorar.
para as licitações de grande vulto, né? E aí a gente faz aí aquela análise que os estados, as licitações de grande vulto na União são aquelas a partir de 200 milhões de reais, e nos outros entes federativos você tem uma redução desse patamar. Ok. Quando é que se implementa essa condição? Porque efetivamente é uma condição, né, de obrigatoriedade, após a assinatura do contrato, ou seja, quando aquele licitante deixa de ser licitante e passa a ser contratado pelo ente, quando licitado, né, a empresa que até então era uma concorrente passa a ser contratada do ente licitante, do Estado, da União ou do município. E aí sim a lei fala em até 180 dias para a implantação do programa. Aí você me pergunta, sim, ele vai lá, apresenta o programa e está tudo bem, a rigor está, né? Você não sabe se será um programa que vai ser apenas de papel, né? Ou se realmente ele vai sair dali e vai ser aplicado, porque a lei, especificamente a lei de licitações, não traz outros elementos na legislação para uma espécie de acompanhamento da aplicação. Ou seja, o legislador não disse que esse critério será avaliado constantemente no curso do contrato, para essa questão específica, né? Mas a lei traz outras situações também, essa é a primeira, né? Mais adiante ela fala em critérios de desempate, né? Ali ela coloca no quarto critério, quinto, salvo engano, existem outros critérios mais relevantes para desempate, e também aplica a penalidade específica, ou reduz as penalidades, e ainda os critérios de reabilitação, quando a empresa é penalizada ou não, por exemplo, até chegar ao ponto de não poder mais contratar com o ente público. Tá? Tem uma coisa interessante também na legislação, que primeiro essa coisa que ela está, acho que a gente mencionou isso aqui ainda, ela está ali vigendo ao lado da Lei 8666, né? É um fenômeno interessante do direito, mas é perfeitamente possível, funcional, legal. Ela está convivendo com a lei anterior, de 93, e a aplicação efetiva será em 2023. Mas aqueles que quiserem optar por utilizar a legislação nova, a 14133, podem. Então, não há nenhuma irregularidade nisso. A gente está com uma audiência, provavelmente, de funcionários públicos de CPL, né, trabalho de licitação. Essa é uma característica interessante. Aqueles que já quiserem invocar essa legislação, podem fazê-lo, né? E uma das inovações é exatamente a criação de um portal que você pode ir lá consultar publicamente, né, o que se chama de ficha limpa e ficha suja, né? A lei fala nessa implantação de um portal em que todos vão poder consultar a empresa que está lícita, limpa e retocável, imaculada, e a empresa que já sofreu penalidades de toda a natureza. Então, essa também é uma obrigatoriedade que está vindo com a legislação, claro, será impositiva a partir de 2023. Aproveitando esse gancho aí da resposta do Dr. Sávio, eu vou passar uma pergunta aqui para Benito. Ô, Cícero. Pode falar, quer complementar? Quero, me perdoe interromper, mas só para uma informação que foi excepcional a pontuação do Dr. Sávio, mas já para até evitar questionamentos futuros, né, com relação a essa questão da cumulatividade das duas legislações, a 866 com a 14.133. É perfeitamente possível, as duas vão caminhar em conjunto, porém, quem optar em utilizar a nova legislação não pode utilizar mais a anterior. Né? Então, isso é bem importante deixar, porque isso foi um questionamento que várias pessoas já me fizeram. E por quê? Porque o que é que o pessoal já está olhando? Naquilo que é mais benéfico, eu quero usar essa. Né? E aí eu dou sempre um exemplo. Não dá para combinar as duas, né? Não pode combinar, ou é uma ou é outra. Né? Então, a nova lei de licitação é maravilhosa, na minha concepção, para os gestores. Por exemplo, a questão da dispensa, ela passa para ser 50 mil ou 100 mil, se for obras, enfim. Então, isso aí já é uma vantagem muito grande. Porém, contudo, há uma obrigatoriedade legal também na nova lei de licitação com relação às fiscalizações por parte dos entes públicos. Então, ela é melhor para se trabalhar, ela é melhor para se chegar ao fim atingido, porém, ela também exige mais do administrador. Não é só a complementação para poder fechar, porque eu sei que isso pode gerar um questionamento. Pronto, perfeito. E aí vem a pergunta que eu formulo a partir da pergunta da Isabela e da resposta do Dr. Sávio.
Não existe na lei a questão do critério do desempate a partir da aplicação do compliance? Isso não seria na fase ainda da licitação? Me explica aí, explique para a gente, Benito. Então, vamos lá. Pegando o gancho do que o doutor Sávio bem trouxe, bem objetivamente, uma das coisas mais difíceis que se tende a acontecer, né, é o empate em licitação. Não é tão comum. Não é tão comum. Logicamente que pode, tanto que a lei traz prevendo. Então, se a gente for observar, talvez esse não seja o maior impacto. Se a gente for pegar os casos em que participantes de licitação empatam tecnicamente em todos os pontos, porque, veja, esse é o último critério, né? Talvez até tenha sido direto demais. Esse critério como compliance, ele é o último critério. Programa de integridade como critério de desempate. A gente tem outros critérios que são utilizados e, claro, que a empresa que tenha, ela vai sair na frente, né? Então, é um cenário realmente que importa se observar pelo seguinte, veja, a legislação, como o doutor Sávio nos disse, ela traz como obrigatoriedade de fiscalização pós-contrato, né? Observando a existência do contrato em fiscalizar as empresas. Como isso será feito? Quais as consequências disso? Eu trago até um acréscimo ao que foi dito também. Hoje a gente vive um cenário, né, do sistema de precedentes. O que o Tribunal de Contas da União diz, o que os tribunais, nesse caso específico, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe traz. Então, muito se observa as decisões para se verificar como é que a gente vai se posicionar dentro da administração pública sobre determinado tema. Então, muito embora nesse momento haja esse cenário um pouco ainda escuro, mas com certeza vai vir algumas decisões, orientações nesse sentido. E respondendo à pergunta de uma forma até mais objetiva, como critério de desempate, se a empresa, no momento da habilitação, ela já sabendo da existência desse mecanismo, ela já tendo previamente o programa de compliance, daí que surge a importância de se observar a contextualização de quando a gente fala em programa de integridade aqui no Brasil, né, em compliance, o termo internacional, termo inglês, é um ambiente que não volta atrás. Hoje, a legislação, o ministro Nardes trouxe essa pontuação que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, se a gente for observar a ideia de compliance dentro da administração pública, dentro do cenário, ela só vai crescendo. E ele foi um dos que participou e foi ouvido na elaboração da nova legislação. E o que ele disse é o seguinte, a ideia é que em um futuro próximo, toda e qualquer contratação exija. Então, o critério de desempate vai ser, talvez, um mecanismo até obsoleto, porque se todo mundo vai ter, então não faz sentido. Agora, qual é o X da questão, como o doutor Sávio bem disse? É a questão do compliance de papel, né? Muitos vendem, muitos trazem a ideia de um programa de integridade como manual pronto, né? E diz que já tem. E a realidade é muito mais densa do que essa, a realidade é muito mais complexa, até porque você só traz um manual de integridade, um programa de integridade completo, característico para quem você está desenvolvendo. Não é uma fórmula pronta. O município A, ele pode trazer de um jeito, o município de Poço Verde, do nosso querido prefeito Igor, tem as características de outra forma. E a gente tem que se adequar à característica dele. Né? A mesma coisa acontece com as empresas. A empresa X tem a sua característica, a empresa Y já tem outra. Então, não adianta vir com um manual pronto, completo, que não é assim que funciona. É um trabalho árduo, uma coisa do dia a dia. É uma mudança de cultura, é algo que é trabalhado. Então, sim, se a empresa no momento da habilitação traz que já tem um programa de integridade, isso pode ser benéfico para ela. Porém, se a gente for observar, né, na realidade prática, empate em licitações no nosso ambiente hoje no estado de Sergipe é uma coisa difícil de ocorrer, né? E tem tantos outros critérios anteriores que para se chegar no último critério, que é o programa de integridade. Perfeito. Um abraço também ao prefeito Igor, aqui com a gente. Um abraço, meu amigo. Uma pergunta bastante interessante, chegou agora de Clarissa Prata, que eu passo aqui para o doutor Sávio. Clarissa, ela trabalha no setor de licitações e contratos da Prefeitura de Capela. A pergunta que ela faz, doutor Sávio, é como demonstrar quem avalia os programas de integridade? Ele pode ser apenas formal ou tem que ser efetivo?
Aí, no caso, essa pergunta é de alguém que faz a licitação e faz a assinatura do contrato. Então, ela está lá, ela é servidora pública. Então, como é que ela vai realmente comprovar que aquela empresa está realmente tendo um programa de compliance? Veja, a legislação nova, a 14.133, ela não detalha, tá? Mas existem alguns outros atos normativos, decretos, inclusive a maioria deles com inspiração no mundo corporativo, que podem ser transportados. Agora, como a pergunta vem de uma servidora, a gente não pode dizer que o programa poderá ou deverá ser vetado, digamos assim, especificamente por situações X, Y, Z. Ainda não chegamos nesse momento, digamos assim. Talvez um decreto, né, possa vir a ser publicado mais adiante, esmiuçando essa questão da avaliação da qualidade e da aplicabilidade do programa de integridade, né? Existem no mercado, principalmente no mundo corporativo, como eu falei, várias questões muito objetivas e algumas normas internacionais que parametrizam a eficácia desses planos. Criação de ouvidoria, difusão de cultura de ética, enfim, várias questões que as empresas vão desenvolvendo. No ambiente público, acho que é algo que pode ir amadurecendo ao longo do tempo. O que eu acho mais interessante, assim, não tem como você dissociar a questão da integridade, por mais que ela esteja positivada na legislação, em mecanismos de controle, de cobrança, né, de penalidade, você não tem como dissociar a origem do pensamento do compliance. É mais do que agir conforme. Porque se você observar, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem uma norma primaz que resolveria a questão, que é um princípio constitucional, que é o princípio da legalidade. Em tese, se você andar conforme a lei, Você não tá precisaria do sem compliance. problemas, né? Só que a gente não pode ter esse pensamento extremamente legalista, porque quando a gente está próximo dele, a gente está fazendo o básico, a verdade é essa, o que tem que ser feito, e se afasta da ideia de integridade, que é um para além disso daí. A ideia de integridade é para além, ela envolve cultura, hábito, pensamento, né? Eu até queria fazer uma recomendação de documentário que eu vi no final de semana. Fica aí não é uma resposta, mas é uma coisa boa, a gente compartilha. É um documentário, estava procurando aqui o nome em português. É um documentário americano, A Verdade sobre Mentiras, Desonestidade, Dishonest. É interessante, porque é um documentário que ele faz experimentos científicos específicos, né, com histórias de grandes escândalos norte-americanos, envolvendo aí mentira, traição, corrupção, fraude, manipulação. Então, é um teste de comportamento. Então, não há como você dissociar a ideia do compliance, seja ele positivado na legislação, nas normas internacionais, né, na lei de licitação, ou na lei anticorrupção, ou nas práticas corporativas internas, não há como você dissociar dessa ideia, desse sentimento, dessa cultura, que deve ser difundida, estimulada, não somente no ambiente público, como no privado, né? Então, essa me parece a ideia. Como a gente está num país que essa ideia de cultura nem sempre é tão fácil, e a gente lembra lá da lei do cinto de segurança, né? Vocês são muito jovens, vocês vão lembrar. O cinto de segurança passou a ser obrigatório, eu estava no meio da minha faculdade, exatamente no meio da faculdade. Eu usava, dois ou três colegas usavam, e éramos alvo de chacota entre alguns colegas, porque a gente chegava no estacionamento, as pessoas vinham de cinto. Eu tinha um professor que chegava a dizer que não usava, porque parecia que ele estava ostentando uma camisa do Vasco, e ele era flamenguista. Então, veja, todo mundo passou a usar o cinto de segurança quando veio a sanção para a norma. Então, o brasileiro tem essa cultura da sanção, né? A gente precisa de uma norma que traga uma sanção. Ou seja, a ideia da diretriz, do pensamento, da cultura, nem sempre funciona. E com o compliance não foi diferente, né? Então, me parece que isso é uma questão de tempo, até que as coisas floresçam. Deixa eu confirmar aqui, a Tainá, ela levantou a Cícero, mão. Pode me perdoe a pode falar. intervenção. Só para complementar, né, Dr. Sábio sempre brilhante nas colocações,
E para ajudar também na pergunta, até para fazer um paralelo, doutor Sávio, com essa parte mesmo da vivência pública, tem um fator que eu acho extremamente interessante de ser observado e visto, que é o seguinte, veja, quando a gente está no lado do município, quando a gente está no lado do ente público, né, que foi uma servidora que perguntou, hoje a gente passa a ter a administração pública como uma fiscalizadora do contrato também, né? Na verdade, isso já existe, mas hoje mais reforçado. Então, os setores de licitação, eles passam a ter algumas necessidades de se estruturar para fiscalizar. E aí a gente começa a ter algumas interpretações com relação àquilo que já vem correndo. Por exemplo, aí eu vou com a interpretação analógica, por exemplo, doutor Sávio, também. Eu sou servidor público, né? Em tese, eu gozo da boa-fé pública. Se eu verifico alguma irregularidade por parte da empresa na execução daquele serviço, eu posso obrigar que a empresa me comprove a efetividade do programa dela de compliance, naqueles casos onde se aplica, né? E, conforme for o caso, se a empresa não me comprova ou se eu não me sinto convencido, eu posso tomar as medidas sancionatórias que a legislação traz, né? Então, é um critério subjetivo, logicamente, que, como hoje a gente vive também num cenário muito de judicialização, com certeza isso também pode ser travado nas barras da justiça. Porém, um outro ponto, só para finalizar e não me estender, há uma caminhada, doutor Sávio, e Cícero, e eu não me recordo quem perguntou, há uma caminhada dos tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados, em trabalhar a ideia de orientar, né? Então, todos os pontos, a ideia, logicamente, que isso vai determinar, talvez até nesse sentido da lei do prazo. Então, o momento hoje é de organizar e orientar. E depois, lá na frente, por parte dos órgãos de controle externo, fiscalizar. Só para complementar, me perdoe a intervenção. Não, tranquilo, tranquilo. Só para confirmar, Tainá levantou a mão. Se ela quiser participar, Tainá. Tainá é lá de Riachuelo, é do controle interno, secretária de controle interno, lá de Riachuelo. Amiga nossa. Pronto, Tainá já está aí. Boa noite a todos. Obrigada, Cícero. Na verdade, eu não sou a secretária, eu faço parte da equipe. Hoje não estou mais. Para mim, você é secretária, porque você é mais secretária de coração, mas pode falar, Tainá. Isso. Boa noite a todos. Quero parabenizar a FAMES pela realização desse webinário e de suma importância para nós munícipes, porque a gente vai sanando nossas dúvidas. E a nova lei de licitação, ela é um monstro para a gente, né? A gente é cheio de dúvidas com relação a ela, porque ela é muito criteriosa. E os municípios, muito embora estejam muito ansiosos para poder colocá-la em prática, também tem muito medo, né? E a pergunta que eu quero fazer é um pouco voltando o que o doutor Benito falou, que foi com relação à utilização dela paralela a 8.000, né? A 866. E a pergunta que eu quero fazer é assim, um exemplo, se a gente utilizá-la para um processo de dispensa, e sendo que a gente não pode utilizar as duas, né, juntas, quando a gente utiliza uma, não pode mais utilizar a outra, e para fazer um processo licitatório a posterior a isso, a gente também não pode utilizar a nova lei de licitação, porque a nova lei de licitação a gente só pode utilizar quando tiver o sistema do PNCP, não é isso? Aí eu queria saber como é que vai ser, o que acontece? A gente fica bloqueado, utiliza, não utiliza a nova lei? O que vocês sugerem para a gente? O que é que vocês dizem para a gente com esses novos entendimentos aí sobre a aplicação desse programa que vai ser criado ainda e ainda não foi criado? Certo. Quem é que quer responder aí a pergunta da Tainá? Quer responder, doutor Sávio? Quer responder? Fique à vontade, fique à vontade. Pronto, esse é um questionamento extremamente relevante, né? Como o doutor Sávio até pincelou em período agora posterior, existe um portal nacional de contratação pública, né? Vai existir, na verdade. Existe uma determinação legal em seu artigo 174 da nova lei de licitações para a criação desse portal. E esse portal ele vai servir como um parâmetro, um guia das contratações, né, de algumas contratações públicas. Lá vai conter quais são as empresas que podem e não podem licitar,
vai servir como parâmetro, por exemplo, para a oferição de preço, né? Essa é a ideia de gerar uma competitividade, porque você vai verificar em outros estados, em outros locais, o preço daquele bem licitado. Então, essa é a ideia. O que é que se está conversando, né? Tudo é impossível nesse momento ainda exaurir a matéria, porque é tudo muito novo. Então, tudo está sendo muito discutido ainda. E esse é um ponto que está sendo bastante discutido. Então, o que é que se tem dito nas rodas de conversa? O que é que o pessoal tem falado? O que é que os artigos que são publicados sobre a temática têm trabalhado em cima disso? Se um dos critérios, para quem quer, por exemplo, imagine que o município já esteja hoje utilizando a 14.133, né, a nova lei, e por vedação legal ele não pode mais utilizar a 866. Então aí começam a vir alguns desafios, por exemplo. E aqueles contratos anteriores que ainda estavam sob a égide, sob a vigência da 866, como é que ficam para quem já está empregando? Então esse é um ponto importante que também vai ser observado. Mas o portal nacional de contratações ainda não está pronto, não está em funcionamento. O que é que a gente faz? Vai depender da situação. Por exemplo, já existe hoje outros mecanismos que, unidos, eles trazem a mesma ideia do portal. Por exemplo, você já tem hoje alguns mecanismos que trazem a ideia de verificação de preço, né? Alguns sites, né, alguns canais, digamos assim, eles trazem, a palavra me fugiu agora propriamente dito o nome, mas eles trazem valores, eles fazem as comparações dos preços, eles já fazem um pouco dessa ideia do portal. Então, seria um ranqueamento, né? Perdão. Uma espécie de ranqueamento, um ranking. Isso, tem um nomezinho técnico que me fugiu agora, tá na ponta da língua, mas não sai. Pesquisa, ação... Pesquisa. Não. É do próprio portal, é como se fosse o nomezinho do próprio portal, mas me fugiu agora, me perdoe. Que ele já tem que nas contratações, principalmente da União, a União já utiliza como ferramenta de verificação de valores, de empresas que são impedidas de licitar. Então, já existem mecanismos, né, que são, como eu disse, soltos para atingir essa mesma finalidade. A ideia do portal é ele unificar. Hoje a ideia é unificar em todas as esferas do país. Porém, se você quer utilizar, você pode atingir a mesma finalidade. O trabalho é que vai ser um pouco maior até que essa legislação, ou até que esse portal, de fato, ele esteja em efetividade já de atividade. Né? O que eu não acredito que vai demorar muito também. Eu acredito que no futuro logo próximo, ainda esse ano, a gente já está com ele, nos próximos meses aí ativo. Tranquilo. Rafaela Batalha escreveu aqui, doutora Rafaela, a nova lei de licitações demonstra também a necessidade da capacitação dos controles internos. A administração pública, quando implementa em sua gestão o sistema de controle interno, traz de forma eficiente a relação entre as unidades administrativas e, assim, as rotinas e procedimentos, criando principalmente a comunicação entre alguns pilares que auxiliam para uma gestão responsável. Controle interno, procuradoria, setor de licitações e contabilidade. Vou fazer aqui uma pergunta que foi feita pelo Sávio, lá de Iraque Cardoso, Sávio Santana. Dentro da lei de licitações, mas talvez um pouco, não deixa de ser também um pouco de compliance, mas é uma pergunta interessante, está dentro do nosso tema, certo? E passo primeiro para o doutor Sávio e depois o doutor Benito complementa. Cícero, gostaria de saber dos mestres quais os pontos mais fortes da nova lei de licitações e na diferenciação das duas leis, se existe algum ponto de retrocesso. Doutor Sávio. Agradecer ao Xará aí, Sávio, né, pela pergunta. Pergunta de $1 milhão. Ele pediu só um entre a legislação. A gente já está chegando aí para 1 hora. Eu vou tentar fazer um apanhado e Benito aí com a sua expertise complementa. Veja, a legislação é uma legislação mais moderna que a anterior, né? É natural. A primeira é uma legislação de 1993. As coisas mudaram muito de lá para cá, principalmente em relação à tecnologia, cotação de preço, amplitude, né? Essa coisa da presença física, da proximidade
do ente licitante é uma coisa que passou a ser irrelevante, né? A partir dos portais, qualquer um pode concorrer se houver interesse, né? Doutor Sávio, me permita só, você falou aí uma palavra interessantíssima que me fez recordar. O que eu estava querendo, o nome era o Banco Nacional de Preços. Ah, maravilha. Perdão, viu? Tranquilo. Então, a legislação muito mais moderna, né? Ela traz alguns pontos específicos de inovação, a maioria deles, alguns deles a gente já citou aqui. O foco hoje é exatamente o compliance, né? E tem uma outra questão que eu acho que poderia citar, porque ainda não falamos aqui, e Benito pode complementar adiante, como eu disse. Para atender ao Sávio, no comparativo, tem um reflexo na legislação penal, pela lei nova, né? A lei de licitações de agora de abril de 2021, ela traz um agravamento nas penas dos crimes licitatórios. Então, ela traz alguns dispositivos para serem alterados no Código Penal, né? Então, é a lei mais severa para aquele que não anda na linha, digamos assim, né? Além dessas outras inovações em relação ao compliance e tantas outras que nós podemos aí já identificar no início da exposição. O que é interessante notar é que a legislação realmente tem esse prazo de adaptação, né, dos entes públicos. Então, o impacto dela vem sendo amortecido ao longo desse tempo. Então, os entes vão poder exatamente estudar da melhor forma, né? E aí, fazendo referência ao que disse a doutora Rafaela, cada vez mais controladoria, secretaria, CPL, procuradoria, contabilidade terão que estar trabalhando de forma integrada, porque as alterações que a lei traz, elas repercutem, refletem em todos esses setores, especialmente do município, né? E a gente sabe que tem uma atuação ali mais capilarizada, mais próximo, né, do cidadão. Então, isso é muito importante observar. Talvez esse seja o efeito pragmático, digamos assim, de maior impacto nos municípios. Eu não sei se respondi integralmente. Sim. Doutor Benito, complementando aí essa pergunta que foi feita, né? O que é que você destacaria de grande diferencial dessa nova lei de licitações? Olha, o que eu venho conversando muito e ouvindo muito, né? Eu estava em Brasília desde terça-feira, retornei hoje e participei de alguns debates sobre a nova lei de licitações. O que o pessoal mais comenta, né, é essa ideia de governança, né? Alguns que ainda não conhecem o termo, mas o que é governança, né? E como a gente falou no início da live, né, no início da atividade, a gente vem desde os últimos 5, 6 anos, com muitos normativos. Então, a gente tem o decreto, salvo engano, 9203, o decreto federal, que define o que é governança, que é um conjunto de estratégias e ações com controle para se atingir a eficiência, em linhas gerais. Então, quando a nova lei traz muito isso de governança, eu vejo isso como uma diferença muito grande. Por exemplo, se falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que hoje, com a nova lei, não se olha mais, não é que não se olha, mas o foco principal não é o preço, o menor preço, mas o objeto que está sendo licitado, né? A gente criou uma cultura que é ruim no nosso país de quem ganha é quem cobra menos. E muitas vezes cobrar menos não significa dizer o melhor serviço, né? Então, essa é uma característica que eu acho bastante importante a ser observada. O que se olha é o objeto licitado, é o que se procura, não necessariamente o menor preço. Lógico que isso aí, se você vai ter um preço menor e você opta por um preço maior, você vai ter que justificar, né? Existem algumas alterações na nova lei de licitação que são bastante salutares, que são bastante importantes, né? Que a gente não vai exaurir aqui no momento de hoje, mas você elimina algumas modalidades de licitação e passa a ter apenas duas praticamente, né? Você tem a dispensa e a elegibilidade como formas de contratação direta, e hoje você passa a ter, basicamente com a nova lei, o pregão, que preferencialmente, né, será de forma virtual, só pode ser presencial de forma justificada quando na localidade não se permitir realizar
de forma virtual, e você traz para a concorrência, para o painel de debates, né? Para o diálogo competitivo, para a concorrência, perdão, falei o termo errado, diálogo competitivo. Hoje insere-se uma nova modalidade que é chamada diálogo competitivo, que exatamente reforça essa ideia, né? Por que o diálogo competitivo ele veio a surgir no nosso cenário? Porque a ideia não é mais olhar o menor preço, mas muitas vezes o melhor serviço para aquela localidade, para aquele fim atingido, para aquele fim perseguido, né? Então são mudanças, como eu disse no início, que eu observo mais como evolução, né? A 866, ela já era uma lei que realmente que atingia algumas finalidades, porém, no passar do tempo se observou que algumas coisas realmente travavam, né? Como essa ideia do menor preço, como a ideia também de empresas que abandonavam obras e não eram penalizadas. Então, você tem uma série de situações que evoluíram para atingir, como eu disse, o fim desejado, com segurança, que é o que eu sempre digo, compliance para o olhar da administração pública, eu vejo como a ideia de dar segurança aos envolvidos, ao setor de licitação, o controle interno, principalmente, né, nessas relações com os órgãos de controle externo. Perfeito. Nós já estamos chegando praticamente ao final do nosso webinário. Eu vou deixar só uma pergunta rápida para o doutor Sávio, e isso aí eu sei que ele vai responder de forma rápida. Já chegou mais 2 perguntas aqui. Não, aqui já é uma afirmação, praticamente. O Bruno Lucena, né? Colocou aqui: a origem para atingir a governança no setor público é o planejamento. Nós, municípios, precisamos pôr em prática isso. A governança avalia, direciona e monitora a gestão. É isso aí. Né? Aqui os nossos palestrantes estão debatendo. Doutor Sávio, aproveito para agradecer e deixo aqui uma última pergunta da Isabela Alves, que ela faz a seguinte pergunta: acredito que o grande desafio quanto à efetividade da exigência dos programas de compliance consiste na competência para a fiscalização. A quem cabe fiscalizar? Obrigado, Isabela, pela pergunta, Cícero, pela condução. Bom, é exatamente isso, né? Esse poder de fiscalização do contrato vai ser, digamos assim, turbinado, empoderado por mais essa questão. Esse poder que já é inerente, né, do ente contratante, ele agora tem mais uma atribuição, né? A avaliação e aplicabilidade do programa de integridade. Os órgãos de controle são de conhecimento de todos, né? Mas o primeiro contato é feito exatamente com o município, né? A partir da execução de contrato, se for numa secretaria, a controladoria, os órgãos internos de controle, serão os primeiros que terão como obrigação mais essa. Além de você ter o fiscal do contrato, você vai ter essa ampliação do escopo, né? Por isso é importante, talvez, um treinamento, né, específico para essa matéria que é muito mais nova no ambiente público, como eu disse no começo. A ideia de governança, de integridade, essa questão da cultura, da ética, do comportamento, ela é mais presente, pelo menos é um pouco mais antiga e difundida, no ambiente corporativo, né? E no ambiente público é uma coisa um pouco mais novidadeira. Mas é por isso que eu falo muito em cultura, porque não é só um treinamento, uma conformidade. É um pouco além disso. Mas realmente o poder de fiscalização continua sendo do fiscal do contrato, dos órgãos de controle, enfim. É por aí. Aproveitando, doutor Sávio, obrigado pela sua participação. Queremos agradecer em nome do presidente da FAMS, da diretoria, e esperamos sempre contar em outros momentos com o seu conhecimento aqui para os nossos associados. Eu que agradeço, Cícero, presidente da federação, doutor Cristiano, especificamente, a Jorge Teles, nosso colega e amigo querido, a você, Cícero, que tão bem conduziu na condição de mediador, a doutor Benito, que ladeou comigo aí a tela, né? E, enfim, foi uma alegria para mim muito grande. Como foi dito, a minha visão é um pouco mais corporativa, né? E a de Benito claramente tem uma visão um pouco mais municipalista, voltada ao direito público. Acho que essa combinação pode ter funcionado bem e acho que posso ter contribuído de alguma maneira. De todo modo, estamos aqui para aprender sempre, né? E sigo à disposição, mais uma vez agradeço a todos.
já aproveito para fazer o agradecimento ao doutor Benito, mas deixo aqui uma última pergunta que chegou através do nosso YouTube, da Elis Moniz Reis. Qual a condição para reabilitação do licitante? Com relação às empresas propriamente dita, o programa de integridade, como foi falado, ele traz na nova lei de licitações, ele traz 4 benefícios, digamos assim, para as empresas. Um deles é o reenquadramento, que, por exemplo, vamos lá, trazendo aquela temática que a gente conversou há alguns instantes atrás, da fiscalização municipal, da boa-fé do servidor público. Em determinado momento, e isso passa a ser mais gritante agora, a observação, o que é que a gente acontecia? Vamos usar um exemplo prático para facilitar a compreensão. O município licitava, contratava uma empresa para executar uma obra. Como a ideia era o menor preço, aquela obra começava e a empresa não tinha fôlego para concluir. Resultado, a obra parava, vinha todo aquele processo que a gente conhece para finalizar aquela situação, né? E acabava que muitas vezes prejudicava o gestor. Hoje isso está sendo revisto com a nova lei. Vem para tanto responsabilizar a empresa que toma essa medida, como também para facilitar com que o gestor não fique travado com essa problemática. E o processo administrativo, esse foi um ponto que a gente faltou falar aqui também, mas que dá para fechar. Nessas situações, ele vai ter que existir, né? O setor de licitação ele vai ter que se reinventar em determinados pontos e abrir um processo administrativo, garantindo ampla defesa, contraditório para a empresa, e ainda que seja para finalizar o contrato, ainda que seja para responsabilizar e inclusive isentando a si de responsabilidade. Pronto, finalizado esse processo, né, e a empresa ela pode ser inserida, né, no portal nacional que vai ser criado como uma empresa que não pode mais participar de licitação, e essa empresa ela vem e comprova que tem um programa de compliance efetivo, né, uma das benefícios que ela vai ter é voltar para o quadro competitivo, voltar para o cenário das licitações, né? Mas isso aí é um ponto muito mais específico para as empresas que forem punidas. Mas como eu disse, o mais importante a gente observar nesse momento é como é que essas empresas podem ser punidas e por que elas serão punidas, né? E o que é que isso traz de benefício para a administração pública, enquanto ente, o que é que isso traz de benefício para os gestores públicos e para os servidores, na sua obrigatoriedade de fiscalizar. Obrigado, doutor Benito. Gileno, parabéns, Sávio. Jamile, parabéns. Jorge Elia também, parabéns aos palestrantes. Iago, obrigado a todos por compartilhar esse conhecimento sobre a nova lei. Deixo aqui também, doutor Benito, o seu boa noite final, desde já agradecendo pela sua disponibilidade, que eu sei que seu tempo é caro. É uma satisfação, né? Não é a primeira vez que eu divido, né, com a FAMES conhecimento, né, que a gente bebe da fonte de todo mundo, que a gente agrega, que a gente cresce. Para mim é uma satisfação e sempre coloco meu nome à disposição, tantas vezes quanto forem presentes, para a gente disseminar isso no Estado, que é o que importa realmente. Né? A FAMES faz um trabalho nunca visto antes, isso é notório, que foge das barreiras do Estado de Sergipe, e vai mais uma vez meus parabéns para os envolvidos, né? Para Cristiano, que está à frente, para Jorge, que também é um nome gritante, é uma pessoa realmente de um conhecimento que foge da curva, de ideias que realmente são salutares para o nosso dia a dia, né? Meus parabéns. A Cícero, que é um cara que está sempre do lado também, com boas ideias, com boas temáticas, e sempre no dia a dia, eu aperreando ele e discutindo, que é inclusive pedindo opinião, o que é que ele acha de certos pontos a serem estudados. E, por fim, mas não menos importante, Dr. Sávio, né? Sempre tive uma admiração, talvez ele não saiba disso, mas pela postura, pela forma ética, se a gente está falando aqui de compliance, a gente nunca vai deixar de falar de ética, como sempre se portou, como sempre teve de portas abertas para receber, conversar e dialogar e estar sempre do lado. É uma honra, né? Eu falei até por fim, mas não posso deixar por fim de agradecer também a presença de Rafaela, que sempre me ajuda nos apontamentos, nos estudos, né? A hora nunca acaba, com certeza quando a gente chegar sempre vai sentar para discutir mais alguma coisa. Obrigado a todos, a satisfação é toda minha, não tenham dúvida disso.
Obrigado mais uma vez, doutor Benito, doutor Sávio. Ficamos por aqui nesse webinário sobre o compliance aplicado à nova lei de licitações. Agradecemos a todos e, em breve, iremos anunciar o próximo webinário. Pessoal, até mais, boa noite, um bom final de dia, né? Vamos em paz e continuemos amanhã com a sexta-feira produtiva. Um abraço a todos, fiquem com Deus.